Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de pools de liquidez na rede Solana e não, eu não estou falando de meme coins, porque nem só de meme coins vive a rede Solana. Se você é novo por aqui, eu sou o Rodrigo Kiffer e nesse canal eu trago para vocês análises, fatos do mercado e DeFi. Bora lá? Bom, eu estou aqui na ferramenta Matrix Finance, onde eu já selecionei aqui algumas pools para a gente avaliar. Começar aqui com Solana Render. A gente sabe que o Render é uma moeda de DePIN com inteligência artificial ali, até tem alguma parceria ali com a NVIDIA. Vamos iniciar definindo os ranges. Aqui a gente vê que ele já está configurado, já veio configurado no topo e aqui no fundo, ou seja, 20% para cima e 33,33 para baixo, mais ou menos aqui, que foi nesse fundo aqui dessa queda aqui. Dessa queda não, dessa alta da Render referente à Solana. Agora a Render está voltando a perder valor perante a Solana aqui, o gráfico está subindo, então a Solana está se valorizando, né? Porque a gente colocou o gráfico Solana Render, então se o gráfico está subindo, o primeiro ativo está se valorizando perante o segundo. Em termos de correlação, nesse momento a correlação está negativa em 0,26, ou seja, elas não estão caminhando juntas. A gente vinha com um volume consistente, depois a gente teve essa barra única aqui de volume que aconteceu, essa queda aqui, que foi ali no início de dezembro, né, que teve uma correção no mercado eliminando a liquidez da galera. Então, provavelmente essa barra de volume aqui é referente a ela. Depois o volume volta a ficar como estava aqui nessas regiões aqui mais baixas, né? Então a gente pode até tirar aqui no Calculation Range. A gente vê aqui no Calculation Range que se eu boto 15 dias ele aparece esse movimento aqui e a barra está aqui. Então se eu colocar aqui 14 dias, que são os últimos 14 dias, né, as últimas 2 semanas, a ficar naquele formato consistente, a moeda passa a ter correlação de novo e a gente pode ajustar a nossa faixa com base nisso. Então, como aqui o topo passa a ficar praticamente no preço atual, a gente deixa aqui a margem uns 13% aproximadamente e a gente pode vir aqui buscar fundo. O fundo ficaria aqui em 18, mas como o gráfico ele está subindo, ou seja, Solana está se valorizando perante a Render, então a gente pode colocar o preço aqui mais embaixo, em 15% mais ou menos, colocar de repente aqui 1%. Deixa eu voltar o Calculation Range para 30 para encontrar os topos aqui que me interessam. Então aqui a gente tem uma região de fundo, tem um topo aqui, então eu vou colocar o preço exatamente aqui nessa região aqui. Acho que 11%, tá legal. E vamos voltar aqui o Calculation Range para os 14 dias, para tirar aquela barra de volume. Então, com isso aqui, a gente tem o preço nessa região, e aí aqui eu entraria com 60% de Render e mais ou menos 40% de Solana. A distribuição de liquidez, o topo está aqui, ela está relativamente próxima do topo, tá? Eu não vou mover o preço dela aqui para o topo. Seria até o ideal, vocês podem fazer isso na análise de vocês, para poder ter mais acuracidade relacionada ao APR, que nesse momento a estimativa de APR é de 182%, com estimativa de taxas nas últimas 24 horas de $5 para $1.000 alocados. Beleza? Então eu vou adicionar ela no portfólio e vamos aqui para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é a Solana Pyth. Pyth é um oráculo ali na rede Solana, tá? Tipo uma Chainlink. E vamos analisar aqui o nosso range. A gente vê que o range do máximo não está próximo do topo, então vamos trazer esse range aqui para o topo. O range inferior, o preço mínimo já está nas mínimas, então é 20% para um lado e 23% para outro, se a gente considerar topos e fundos, né? Essa faixa aqui. Aqui a gente vê que a Pyth está se desvalorizando também nesse momento perante a Solana, mas a gente tem aqui essa região aqui que foi um topo e um fundo aqui, exatamente onde está o preço agora, né? Nessa linha vermelha, que aqui teve um fundo, aqui próximo de um topo, aqui próximo de outro topo, e é onde o preço está agora. Isso pode ser uma resistência para a valorização da Solana perante a Pi. A correlação dela nesse momento está de 0,5. A gente tem um volume também com uma barra aqui maior, até mais de uma, né? Mas essa aqui é a maior de todas.
Então eu vou ajustar também o Calculation Range e vou tirar os 14 dias ali, só que antes eu vou ajustar o preço nos valores que eu tenho interesse aqui. Então eu vou botar, por enquanto, acima desse topo, desse último topo aqui do final, não desse, mas acima desse aqui, que dá 13%, e eu vou ajustar o fundo aqui um pouco mais para cima, para essa região desse último fundo aqui, que coincide com essa parte aqui meio lateral e próximo desse fundo aqui, dando aqui 18% para baixo e 13% para cima. Tá? E agora eu vou ajustar o Calculation Range em 14 dias também, para poder tirar aquela barra maior. A nossa correlação sobe para 0,87 nesse período. Aqui o topo da distribuição de liquidez está aqui, o preço está nessa linha aqui, nesse ponto aqui. Eu poderia mover o preço para cá, que é onde está o topo da distribuição de liquidez, e aí o nosso APR cai para 159. Quando o preço voltar para o topo da distribuição de liquidez, ou se a distribuição de liquidez se mover para essas regiões. Tá? Com isso, nosso APR fica em 159. Estimativa de taxas nas 24 horas de 4,38 com $1.000 de alocação. Essa pool aqui, eu estou vendo ela na Radium. Vou adicionar ela no portfólio e vamos aqui para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é a Gito Soul e Parcel. Parcel é um token baseado ali em RWA com parte de locação de imóveis. Tá? Eu já mostrei em outros vídeos. Então vamos ajustar aqui o nosso range. Ele está até com um range interessante aqui nesses 25. Embora o preço máximo não esteja no topo, o topo seria aqui, né, em 55%. Nos próprios 25% ele ficou nesse topo anterior aqui, e o fundo que foi aqui, né? Então a gente consegue ver aqui, a correlação dela está em menos 0,41, o que significa que não estão se movendo juntas. Mas temos aqui uma barra de volume gigantesca aqui nesses últimos dias, que aconteceu recentemente aqui. A gente vai tentar eliminar ela aqui depois, para ver o volume um pouco mais consistente e ter uma realidade um pouquinho melhor aqui relacionada ao APR. Então vamos ajustar o range primeiro. Eu vou puxar o preço máximo um pouquinho menos aqui, vou para 20% aqui, que é onde está esses dois topos aqui. E o preço mínimo eu vou manter nessa região dos 25 mesmo, que está aqui nesse momento. A distribuição de liquidez, ela tem uma distribuição de liquidez bem interessante aqui, né? Ela é bem uniforme, ela não tem uma queda tão grande assim de distribuição de liquidez. Ele está quase no topo, então eu não vou mover o preço da distribuição de liquidez. E vamos ajustar o volume aqui. O volume eu vou ter que deixar aqui, para tirar aquela barra, vou ter que deixar o volume em 5 dias. É bem pouco tempo de volume aqui para a gente avaliar bem, mas nos últimos 5 dias o volume tem sido um pouco mais consistente. Nos últimos 5 dias a gente está tendo uma correlação de 0,64. E se a gente considerar os últimos 5 dias, se ela se mantiver nesse formato que está nesse momento para os últimos 5 dias, o nosso APR nos últimos 5 dias tem uma estimativa de 729% e uma estimativa de rendimento de quase $20 por dia, com $1.000 de alocação, se ela se mantiver neste formato. Tenha em mente que 5 dias é muito pouco, é menos de uma semana, mas eu mudei o Calculation Range para poder a gente ter uma noção melhor de como ficaria sem aquela barra exageradamente grande. Se a gente colocar 30 dias, a gente vê que o APR dela diminui para 492, tá? Porque ela tinha um volume aqui mais baixo, teve esse pico de volume nesse momento aqui do mercado, que a gente vê aqui da distribuição de liquidez, teve esse movimento forte, e depois o volume voltou para uma região, está voltando, né? Eu diria, tá retornando para este padrão aqui. Vamos deixar o Calculation Range em 30 dias, que está com um cenário pior do que os últimos 5 dias, e a gente consegue ter mais ou menos uma noção do que vai acontecer quando o volume retornar a esses padrões aqui. Mesmo tendo essa barra de volume muito grande aqui, talvez esse APR fosse até menor, mas porque 5 dias eu considero um tempo muito curto de range para o cálculo. Então a gente fica com a APR de quase 500%, $13 mais ou menos por dia,
uma alocação de $1.000. Eu vou salvar ela aqui no portfólio e vamos para a próxima. Então a próxima que a gente tem aqui é Solana e HNT. HNT é uma blockchain para IoT, né? Internet of Things. Então ela também não é meme coin. O nome do token é Helium. A distribuição de liquidez dela, ela está quase no topo. O topo é aqui, né? Ela está nessa região aqui, com o preço atual. O range ele não está considerando o topo aqui. Ele está no fundo, mas o topo seria aqui em regiões de 80% para cima, bem longo. Mas a gente vê que a partir desse período aqui, dessa região aqui, do início de dezembro, ela começou um movimento bem lateral aqui com relação à Solana. Então eu vou puxar o preço aqui para 15% e dá até para a gente puxar aqui também para mais ou menos 15%. Eu vou botar o calculation range aqui para considerar essa lateralização, tá? Que é mais ou menos quando ocorreu essas barras de volume aqui maiores. Então, vamos tirar aqui elas. A gente vai ter um calculation range aqui de 17, tá? Um pouco mais de 2 semanas. Então, nas últimas 2 semanas, ela tem tido esse movimento mais lateral. A gente teve aqui também um movimento forte aqui de valorização, né, da HNT perante a Solana. A Solana veio no movimento de queda ali também. A correlação delas nesse período passa para 0,41. Volume não tão consistente, a gente vê que ele teve um volume aqui decrescente até esse momento aqui. Agora ele passa a ter um volume mais consistente. Vamos ver como vai ter o fechamento das próximas barras de volume mais para frente. Tá? E nessa configuração que a gente está aqui agora, a gente está com uma estimativa de APR de 356%, com estimativa de quase $10 por dia, com uma alocação de $1.000. Isso se ela se mantiver nesse movimento lateral, passeando aqui dentro dessa faixa que a gente definiu. A gente poderia até apertar mais aqui, né, botar ele próximo desses dois topos aqui, mas talvez ficasse um pouco curto demais, ia ficar mais ou menos 10%. Eu prefiro deixar uma margem um pouco maior. Para esse período a gente não tem um histórico maior e eu acho que talvez 10%. Depois desse movimento aqui rápido que teve, né, e dessa recuperação rápida, eu prefiro deixar um pouco de margem para o preço trabalhar. Se a gente vê lá na frente que ele está se comportando como nesse padrão aqui de lateralização mais estreita aqui, a gente pode tanto apertar o range inferior quanto o range superior mais para frente. Tá? A gente estaria entrando aqui com quase 50% de cada uma. Essa pool aqui ela é na Orca, assim como a Gito Soul Parcel também era na Orca. A volatilidade do preço dela está em mais ou menos 10%. Então salvar ela no portfólio e vamos para a próxima. Então a próxima que a gente tem aqui é a Solana Honey. Honey é da Hive Mapper. Ela é um sistema de DePIN para mapeamento de ruas. A distribuição de liquidez, o preço está bem próximo do topo, né? Ele está nesse momento aqui nessa região aqui, está bem próximo aqui da região de topo. Então também não vou mexer no preço. Ela na Orca, tá? E a gente vê que ela também sofreu aqui um movimento aqui no início do mês bem forte e depois manteve até uma lateralização. Ela está retornando para essa região desse topo aqui, que é onde o preço está atualmente, que pode ser uma região de resistência, a continuidade da valorização da Solana perante a Honey, mas ela vem mantendo aqui, ó, vem subindo bem devagar, mas a Solana está se valorizando perante a Honey. Então vamos ajustar aqui, o preço máximo deveria estar aqui nessa região, né, de 60% quase, mas eu vou considerar aqui uns 20% para cima, por conta desse fundo aqui, que é mais ou menos em 25, e a gente tem aqui um pequeno fundinho aqui também. Eu não vou considerar esse topo porque é onde está o preço atual. O fundo dela deveria estar um pouco mais abaixo, aqui na região de 30, mas eu vou puxar. Como a gente está vendo esse movimento de valorização da Solana e desvalorização da Honey, então eu vou deixar o preço nessa região desse fundo aqui, que vai dar mais ou menos ali os mesmos 20%, né? Deixar em 25%. A correlação dela está negativa também, acredito muito por conta dessas barras de volume maiores aqui, né, que teve movimentos um pouco mais agressivos. A gente tinha um volume consistente aqui,
tivemos esse movimento aqui de volume muito forte e agressivo, que provavelmente gerou muita taxa para quem estava na pool, e agora ela está voltando à normalidade aqui. Então eu vou considerar daqui também, desse momento aqui, tirar essas barras maiores. Vamos ver quanto tempo que vai dar, se vai dar um tempo legal. A gente vai ter aqui 13 dias, né? Collision range de 13 dias para tirar aquelas barras maiores. É um tempo quase 2 semanas, então acho que é um tempo razoável. Calculation range de 2 semanas, até porque ela está voltando a ter esse padrão. A correlação dela passa a ser de 0,91. A volatilidade do preço é de 9,08. A gente fica com um APR de 181% anualizado, com uma estimativa média de quase 5 dólares por dia, com alocação de 1.000 dólares. Vocês podem pegar e fazer a análise de vocês, né? Abrir o Matrix Finance, fazer a análise de vocês, colocar o Calculation Range onde vocês julgarem mais interessante, para vocês poderem ter uma estimativa ali de retorno do investimento. Vou salvá-la no portfólio. Vamos visualizar o nosso portfólio que a gente montou. Bom, aqui está o portfólio que a gente acabou de montar. 5 pools, tá? Todas da rede Solana, 2 na Raydium e 3 na Orca. Uma alocação de 5.000 dólares, um APR de 272% anualizado, uma média de 22% ao mês, com uma estimativa média de 37 dólares por dia, com essa alocação de 5.000 dólares, que seria 1.000 dólares em cada pool. A gente fez com Render, Pyth, Parcel, HNT e Honey. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Torne-se membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.